esse aviso, amém? Você está prestando atenção, diz amém. Se você não está prestando atenção, fala misericórdia. Ah, tô só de olho, hein? A partir de semana que vem, grava essa data. A partir do próximo domingo, nós, como igreja, como clã, mas principalmente como igreja, nós vamos começar o nosso período de jejum, um período de consagração pela nossa vida, pela vida da nossa igreja. A gente entende, e nós já falamos diversas vezes isso, que sem oração o cristão ele não caminha. Quem aqui já andou de carro e ficou atolado na lama, no barro? Alguém aqui já ficou? Cristão que não ora é um carro atolado na lama. Acelera, gasta gasolina, mas não sai do lugar. Jejum é oração, amém? Você entende isso? Deixa a Sara brincar lá, mas olha para mim. Sua mãe que olha para ela. Olha aqui para mim. Então, a partir do dia 22, nós vamos começar 40 dias de jejum. Misericórdia, pastor, 40 dias, mas calma, que vai ficar tranquilo. Eu vou explicando para você como vai ser, tá bom? Não falte no culto de domingo que vem, que vai ser o nosso... nós vamos começar, vai ser a oração de início do nosso jejum. Quem vai participar? A clã já sabe, é obrigatório. Não tem, não tem. A não ser que esteja, sei lá, o médico falou que não pode. Ainda assim a gente arruma uma forma de fazer o jejum, tá? Quem participa de ministério, é quase obrigatório, é semi-obrigatório, tá bom? O seu líder vai convidar você a participar desse tempo de jejum. E você que faz parte, pastor, eu não faço parte de nenhum ministério da igreja, eu quero te convidar a fazer parte deste tempo de jejum, amém? Quem quer ver a igreja crescer, amém? Amém? Quem quer ver a sua própria vida crescer, amém? A gente não vai jejuar por isso, a gente vai jejuar para que Deus seja manifesto nas nossas vidas. Tudo o resto é consequência, amém? A gente vai exercer Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, a partir do dia 22, eu convido você a estar nesse tempo de jejum com a gente. A ideia é que nós façamos a oração no dia 22. Talvez a gente saia para comer uma pizza, para fazer a despedida, tá? Não sei, uma esfirra, não sei, alguma coisa. Aí no dia 23 é o primeiro dia do nosso jejum, tá bom? Então aproveita, Luiz. Aproveita. Não come muito não aproveita não. Aproveita moderadamente, tá bom? Que nós vamos começar o nosso tempo de jejum e oração. Esse tempo de jejum, ele vai acabar no final de semana da Páscoa, tá bom? Então, mas fica tranquilo, você não vai morrer de fome. E se por acaso você morrer de fome, fica tranquilo que você vai para o céu, amém? Em nome de Jesus. Agora nós iniciarmos a Nájila vai passar um vídeo para a gente. Peço para você prestar atenção nesse vídeo, em nome de Jesus. O tabernáculo foi um elemento importantíssimo na vida do povo de Israel enquanto caminhavam em direção à terra prometida. Israel precisava de um lugar de adoração formal, por isso o próprio Deus instruiu a construção do tabernáculo, dando todas as orientações a Moisés no Monte Sinai. O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, mas já que estava em movimento, foi planejado para ser um santuário de velocidade um pouquinho, assim, por favor. Se mover com o povo na feira. Pode deixar normal. E tira um pouco do grave, está muito grave, não está dando para entender, por favor. Aí pode iniciar de novo. Pode deixar o vídeo normal, que daí eu prego nessa velocidade, tá tudo bem. Obrigado, Nájila. Obrigado, Deus.
tabernáculo foi um elemento importantíssimo na vida do povo de Israel enquanto caminhavam em direção à terra prometida. Israel precisava de um lugar de adoração formal, por isso o próprio Deus instruiu a construção do tabernáculo, dando todas as orientações a Moisés no Monte Sinai. O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, mas já que estavam em movimento, foi planejado para ser um santuário portátil e assim se mover com o povo na peregrinação. Tudo ali foi construído com as ofertas do povo, e essas ofertas foram tantas que Moisés pediu que cessassem, pois já tinham mais que o suficiente. Deus abençoou a nação com habilidosos construtores e artesãos. Os responsáveis foram Bezalel e Aholiabe, cheios do Espírito de Deus e capacidade para a obra. Outra coisa importante é que o tabernáculo ficava no meio do acampamento de Israel, e as 12 tribos se organizavam ao redor dele, o que simbolizava como Deus deseja estar no centro da vida do seu povo. Mas afinal, o que havia dentro do tabernáculo? Logo que se entrava no átrio, um lugar acessível a todo o povo, a primeira coisa que se via era o altar de sacrifícios. Ele era feito de madeira, coberto de cobre e possuía chifres em seus 4 cantos, um símbolo de poder. Neste altar, sacrifícios eram feitos continuamente. Por ser a primeira coisa vista, lembrava ao povo de que só podiam ir a Deus por meio do sacrifício. É claro que ele apontava para Jesus, o sacrifício supremo em nosso lugar. Entre o altar e a tenda estava localizada a pia de cobre, que era cheia de água para que Arão e seus filhos pudessem lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda e cumprirem suas obrigações. A pia simbolizava a lavagem do Espírito Santo que os cristãos recebem em seu novo nascimento. Ao entrar na tenda, um lugar restrito apenas aos sacerdotes, se via o candelabro ao lado esquerdo, a mesa dos pães ao lado direito e o altar de incenso ao meio, antes do véu. A mesa de pães era feita de madeira e coberta de ouro. Sobre ela ficavam 12 pães, representando as tribos de Israel. Estes pães eram trocados semanalmente e eram um lembrete de que Deus proveu o pão de cada dia ao seu povo, mas ele também apontava para Jesus, o pão dos céus. O candelabro era feito de ouro puro e possuía 7 lâmpadas que iluminavam o tabernáculo para os serviços dos sacerdotes. O povo deveria sempre oferecer azeite para que as lâmpadas permanecessem acesas o tempo todo, o que simbolizava a luz de Deus em meio ao seu povo. O próximo objeto, que ficava antes do véu, era o altar de incenso. Ele também era feito de madeira e coberto de ouro. Ali, o sacerdote deveria queimar o incenso todos os dias, pela manhã e pela tarde. O incenso deveria queimar continuamente e também era uma simbologia, dessa vez, referente à oração do povo subindo ao Senhor. O fogo para queimar o incenso era trazido do altar de sacrifícios e o fogo que o sacerdote usava para acender o candelabro vinha do altar de incenso. De uma forma ou de outra, ambos vinham do altar de sacrifícios, onde havia um fogo que veio da parte do Senhor. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo simbolizava a separação entre homem e Deus por causa do pecado. Os sacerdotes entravam no lugar santo todos os dias para ter comunhão com Deus, cuidar do altar de incenso, do candelabro e da mesa, mas eles não podiam ultrapassar aquele véu. O lugar santíssimo era reservado para o sumo sacerdote, que entrava ali apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Todos esses cuidados eram porque ali, no lugar santíssimo, era onde o próprio Deus habitava. Lá estava a Arca da Aliança, o objeto central do culto. Ela era feita de madeira e revestida de ouro, por dentro e por fora. Sua tampa era chamada de propiciatório, com querubins presos em cada uma das extremidades, e dentro dela havia as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pouco do maná. A arca representava a presença de Deus, mas era restrita apenas ao sumo sacerdote, escondida atrás do véu. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso a Deus. Da mesma forma que o altar de incenso deveria ser aceso e encher a sala antes que o sumo sacerdote atravessasse aquele véu, nossas orações abrem um caminho entre nós e a presença de Deus. Nosso acesso não é mais restrito e os sacrifícios de animais não são mais necessários. Mas a limpeza diária, pela leitura da palavra, o incenso subindo através da oração, a luz produzida pela unção do Espírito e o reconhecimento de que Deus é o nosso provedor, continuam essenciais para termos acesso à presença de Deus, o melhor lugar em que podemos estar. E aí, você já sabia de todas essas simbologias por trás dos objetos? E você sabia de toda essa história? Amém? A gente vai falar um pouquinho sobre santuário, sobre altar.
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, a gente só vai ler os versículos 8 e 9. Êxodo 25, 8 e 9. Se você achou, diz amém. Diz assim: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer este tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Até aqui, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a graça, Senhor Jesus, de ouvir e aprender de Ti, Deus. Por isso, fala conosco. Ministra aos nossos corações. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Esse texto é sobre a construção ali do tabernáculo. A gente falou um pouquinho nisso na semana passada. Tabernáculo que era um templo móvel. Era como se fosse um templo móvel. Ainda não tinha um templo fixo. Isso vai acontecer lá com Davi, que planeja, e com Salomão, que põe em prática. Mas a gente tinha o tabernáculo. O tabernáculo, como a gente leu aqui, era um meio de Deus se apresentar às pessoas. Porém, existiam muitas regras e muitas simbologias. A gente não vai ter tempo hoje para falar dessas simbologias, mas uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que o tabernáculo significava a presença de Deus em meio do povo. Em determinado momento, quando Deus se manifestava no tabernáculo, a palavra diz que descia uma nuvem sobre o tabernáculo, e quando a nuvem saía dali, era então a fala de Deus para que o povo pudesse andar, caminhar, seguir em frente. Agora você imagina ter que montar e desmontar esse tabernáculo. Não deve ser fácil, mas ali tinha um tabernáculo, e esse tabernáculo significava também como se fosse um altar. Durante toda a história da Bíblia, principalmente dos patriarcas, a gente vai ver homens e mulheres, principalmente os homens, a gente vai ver por ser uma escrita ali dos patriarcas, levantando altares ao Senhor. Então, quando Noé, por exemplo, ele sai da arca, ele faz um altar ao Senhor. Quando Abraão, ele tem um encontro com Deus, ele constrói um altar ao Senhor. Quando Isaac também, quando Jacó lá em Peniel, ele faz um altar ao Senhor. E altar nada mais significa do que sacrifício. Diferente do Antigo Testamento, o nosso altar aqui não é um altar de sacrifício de sangue, mas naquela época era. As pessoas levavam os seus animais, sacrificavam. A gente tem a história maravilhosa de fé, e daí a gente tem milhares de interpretações bíblicas de por que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. E Abraão faz um altar, está pronto ali, e daí tem a frase que todo crente já disse: Deus proverá. Todo cristão já falou isso, até quem não é crente já falou isso. Deus proverá. E a gente tem essa história sobre o Deus de provisão, mas também um Deus que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa adoração. Mas acima de tudo, nós temos esse Deus que quer estar próximo do seu povo. Deus quer estar próximo daqueles que Ele ama. Não é muito bom você estar do lado de quem você ama? Não é muito bom quando você pode encontrar alguém que muitas vezes a gente não se vê há tanto tempo, e dá aquele abraço gostoso, e você fala: nossa, que saudade, eu amo a sua vida. Não é muito bom fazer isso? Deus, durante toda a história bíblica, Ele tenta trazer o povo para perto. Quando a gente olha para o Éden, por exemplo, é Deus tentando se manifestar junto ao ser humano. Ele caminha com o homem, com a mulher, na viração do dia. A gente vai ter essa passagem. E por vários momentos, desde ali da sarça ardente, quando Moisés viu a sarça ardente, até todos
os livros ali do Pentateuco, nós vamos ver Deus se aproximando do ser humano. E quando passa no Pentateuco, Deus se aproxima através de juízes, Deus se aproxima através de profetas, através de reis, Deus vai se aproximando. Porém, entretanto, contudo, a necessidade da oferta continua. E não era oferta de dinheiro, era oferta de sacrifício. Graças a Deus hoje que a gente não faz aqui um momento de oferta. Quem é que trouxe seu animal para sacrificar? Graças a Deus, que senão eu ia ter que sacrificar. Graças a Deus a gente não faz isso. Glória a Deus por isso. Mas antigamente era assim. E o tabernáculo era o meio de se levar essas ofertas. O tabernáculo, ela tinha 3 partes. A Nájila, acho que postou, já colocou a foto aqui, que era basicamente esse lugar aqui, ó, que é chamado de átrio ou átrio externo, que era o lugar onde se fazia o sacrifício. Antes de entrar no tabernáculo, você precisava fazer o sacrifício. Quem podia fazer isso? Qualquer israelita, qualquer pessoa podia chegar lá e fazer o sacrifício. Isso ensinava, isso era feito para perdão dos pecados. As pessoas levavam ali, porque ensinava que quando a gente entregava alguma coisa, sacrificava alguma coisa, a gente entendia o preço do pecado. Levítico 17:11 vai falar: pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês sobre o altar para fazer propriação por vocês. É o sangue que faz propriação pela vida, é o sangue que gera vida. Amém? Fica comigo aqui. Aqui nessa parte, apaga a primeira luz para mim, Devinha, por favor. Isso, obrigado. Essa primeira parte aqui, ó, que tem o candelabro e tudo, essa parte é chamado de lugar santo. O lugar santo era o lugar onde apenas os sacerdotes ministravam. Não era qualquer pessoa que podia entrar. Ali havia alguns elementos como o candelabro, o símbolo, que era o símbolo da luz. Havia alguns elementos importantes, mas também era um lugar de significado, um lugar que significava provisão, era um lugar que significava comunhão e dependência diária. Ali era um momento onde você chegava, que era um lugar santo, e que todas as manhãs, segundo Êxodo 30, versículo 7, quando Arão ia cuidar daquele lugar, ele queimava incenso perfumado naquele altar. Era um lugar de queimar incenso, era um lugar onde se acendiam as lâmpadas para que aquele incenso queimasse e se gerasse a adoração ao Senhor. E esse terceiro lugar aqui, bem no fundinho, onde tem a Arca da Aliança, era chamado de lugar santíssimo ou Santos dos Santos. Esse lugar, só o sumo sacerdote podia entrar. E era o lugar onde se falava com Deus. Era o lugar onde se ouvia a voz de Deus. Era o lugar onde a presença de Deus estava forte. De tanto que quando é construído, Moisés tenta entrar e ele não consegue entrar. Depois você lê lá. Pode ler, a partir do capítulo 25, você vai começar a entender essas curiosidades. Porque só o sumo sacerdote, e fazia isso uma vez por ano, que era no dia da expiação, que ele ia pedir perdão pelo pecado de todo o povo. Por que esse sistema mudou? Por que a gente não faz isso hoje? Jesus. A morte de sangue, o sangue aspergindo, nos lugares, significava limpeza e purificação. A Bíblia vai falar que os sacrifícios de animais era para perdão dos pecados, mas ainda assim esse sangue, ele não limpava os pecados. O sangue de Jesus, o Cordeiro vivo, é aquele que vem para nos purificar e para nos limpar de todo o pecado. Quando a gente
olha para Cristo, o sacrifício de Jesus, a gente começa a entender. Quando João Batista olha para Jesus ali em João e fala: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por causa dele que nós não precisamos entrar aqui no átrio, aqui no lugar santo. Ninguém, acha que tinha que ser, só o bispo só ia conseguir entrar aqui no lugar santíssimo, não sei. Só o sacerdote, o pastor, não sei. Graças a Deus não precisa. Porque hoje nós temos livre acesso. E a Bíblia vai nos falar que Cristo se ofereceu como único sacrifício pelos nossos pecados. Hebreus 10, 12 vai garantir que esse sacrifício é válido para todos sempre. É um sacrifício que é perpétuo, é para sempre. Você não precisa Jesus não precisa ficar voltando toda hora para fazer esse sacrifício uma vez por ano, não. Foi uma vez só, e foi para todos sempre. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós estamos olhando para um Deus que nos ama de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A grande verdade é que a cruz não foi feita para Jesus. A cruz tinha o nosso tamanho. A cruz era para a gente. A cruz era para nós pecadores. Pensa o quanto de pecado você teve hoje. Só hoje. Não, pastor, hoje eu não pequei. Pecou sim. Pensa só nas abobrinhas que você pensou hoje. A cruz era para você e para mim. Não era para Jesus. Mas Jesus, ele veio. Ele morreu. Porque antes da cruz, nós não tínhamos acesso a Deus. Nós não tínhamos acesso ao lugar santo, ao santo dos santos. Nós não tínhamos acesso a isso. Antes de Jesus, nós só tínhamos acesso a ver a nuvem que se baixava pelo tabernáculo. E só. Talvez a gente ouviu uma voz meio como um trovão. Só. Antes a gente não tinha esse acesso. Mas por que então Deus fez isso? Porque Deus entregou seu único filho. Porque Deus morreu por nós. Porque Ele se fez homem e morreu por nós. Porque, como eu disse no começo, Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele morreu para estar mais perto de você. Você pode falar amém por isso? Jesus, Ele morreu para estar perto de você. Imagina alguém que chega para você e fala assim: eu te amo tanto, que eu não posso ficar mais um dia sem estar perto de você. Então eu vou lá, eu vou morrer por você, para que eu possa estar todos os dias com você. Gente, isso é prova de amor. Isso é prova de amor. É muito mais bonito que qualquer prova de amor que você já fez na sua vida. É muito mais bonito. Não existe prova maior de amor do que Jesus entregar a vida dele por mim e por você. Antes mesmo de você pensar em existir, Deus já te conhecia e morreu por mim e por você. A Bíblia fala que uma das coisas que tinham no tabernáculo, estou procurando um laser aqui que eu já perdi, mas uma das coisas que tinham aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Era o véu. Esse véu nos separava da presença de Deus. Não podia entrar lá. Aquele lugar não tinha acesso. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu, Mateus 27 fala que naquele momento o véu do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo, e a terra tremeu, as rochas se partiram. Isso significa que nós temos acesso a Deus. E aqui eu termino a aula de história. Eu sei que ficou enrolado porque foi uma historinha.
Mas eu quero falar para você que Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança. E essa aliança eu quero estar perto de você. Essa aliança significa, eu quero fazer parte da sua rotina, eu quero fazer parte do seu dia, mas você também precisa fazer parte da minha vida. Vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo fala isso para os coríntios. Você é santuário de Deus. Cada um de vocês aqui, todos nós, Angélica, Cida, Antônio, Silvia, Ana, todo mundo aqui, você é santuário de Deus. E se você é santuário de Deus, a presença de Deus vem sobre você. Só que ela não desce uma vez um pouquinho e sai, ela é constante na sua vida. É por isso que a minha vida e a sua vida é altar do Senhor. Porque ali é que nós sacrificamos o nosso eu, nós sacrificamos a nossa vontade. Gente, tem dia que eu não estou com vontade de não vir na igreja, não. Alguém já passou por isso? Às vezes acontece. Estou com dor, estou cansado, com sono. Mas esse sacrifício é até pequeno. A Bíblia fala que nós precisamos, Paulo ele fala que ele se bate, ele se agride, ele agride o corpo dele, para que o corpo dele não peque, para que a mente dele não peque. Ele se priva de coisas, porque ele sabe que aquilo vai levar ao pecado. Não estou falando para você fazer isso não, tá? Não vai vir com hematoma aqui, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, olha para aquilo que está te desviando da presença de Deus e tira fora. Se teu olho direito te faz tropeçar, o que você faz? Arranca fora. Mais uma vez, não é no sentido literal. Não vai voltar aqui que nem um pirata aqui com tapa-olho, não. Por favor. Mas para de fazer aquilo que está machucando o seu espírito. Para de fazer aquilo que fere a sua alma. Para de fazer aquilo que te afasta de Jesus. Isso precisa ser no nosso coração. Paulo ele vai falar assim: eu suplico para vocês que vocês entreguem o corpo de vocês a Deus. Entreguem a vida de vocês a Deus. Como sacrifício vivo. Para adorar o Senhor. Porque eu e você não somos feitos para adorar. Toda a história da Bíblia nos fala que nós somos feitos para adorar, e Deus Ele quer habitar no meio de nós. Acabei de dar uma aula de história aqui, não foi tão boa. Na escola dominical é melhor. A professora é top, né? Estou aprendendo com ela, fico olhando ali para... Mas toda essa aula de história é para te lembrar que Jesus ele é apaixonado por você. Não significa que você não vai ter perda. Jesus é apaixonado por mim, ele vai fazer tudo para eu ficar legal. Não! Jesus é apaixonado por você. E ele quer que você seja apaixonado por ele também. Se nós somos o santuário, se existe um altar dentro de nós, nós precisamos negar a nossa vontade. Como diz Jesus, ele fala: se alguém quiser ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. A gente pensa que a cruz de Jesus é para a gente ficar de boa, não fazer mais nada. Não, a cruz de Jesus é para que você e eu, nós tenhamos vida. É só para isso. E é só para isso? É um baita isso. Meu Deus. Mas a vida continua. João ele vai falar que você tem que confessar os seus pecados. A vida continua. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que viver de uma forma em adoração ao Senhor. Mas se eu e você somos filhos da luz, nós devemos andar na luz. Temos comunhão uns com os outros e com o sangue, porque o Filho de Deus, Jesus, nos purifica do nosso pecado. Significa que você não precisa entrar no átrio e matar um animalzinho. Não. Significa que você entra no átrio e sacrifica a sua vontade.
Significa que você entra no lugar santo e adora ao Senhor, como a gente fez aqui. Ah, como eu espero o dia. Significa que quando a gente entra no Santo dos Santos, a gente escuta a voz de Deus. E olha que maravilha, o Santo dos Santos está no seu coração. Você é o altar de Deus. E tudo para quê? Sabe por quê? Porque a presença de Deus é a coisa mais maravilhosa que pode existir. É tudo pela presença de Deus. Jesus, ele fez tudo isso porque a presença de Deus é maravilhosa. Não é maravilhosa a presença de Deus? Não é quando a gente até força como ser humano, né? A gente apaga a luz, coloca um padzinho, né? A gente faz o climinha. Eu tinha um amigo meu que a gente estudava, aí a gente ia fazer um culto, toda quinta a gente fazia o culto, era o quinto adorando. Aí eu chegava assim, falava, Daniel, faz o climinha. Aí eu colocava o pad, jardim. E a gente quer esse climinha, mas não precisa. Simplesmente é dobrar o nosso joelho, é abrir o nosso coração e falar, Deus, estou aqui. Agora antes do culto eu estava precisando conversar com um membro aqui da igreja, peguei ele ali no portão, ali, fiquei conversando 1 hora com ele. Fiquei ali, não falou o que eu queria ouvir, mas fiquei ali, conversando com ele. Às vezes a gente precisa fazer isso, parar um pouquinho, sentar e falar com Jesus. Na verdade, talvez Jesus precisa fazer isso com a gente, parar um pouco a gente para falar com a gente. Porque pensa, quantos minutos por dia você está dando para Jesus? Jesus está tendo que fazer você ficar, às vezes, sem poder fazer algumas coisas, para que você tenha tempo com Ele. Que loucura isso, né? Loucura. Tudo porque a presença de Deus é maravilhosa e nós não vivemos sem a presença de Deus. Já tentou viver sem a presença de Deus? Eu já. Não recomendo. Não dá certo. Dá muito ruim. É amargo. Dói, machuca.